Olá, pessoal! Estou aqui para trazer uma palavra ao coração de vocês e essa palavra mexe muito comigo, acho que vai mexer um pouco com vocês, porque é algo que nós temos que praticar diariamente e não é fácil praticar o que Deus nos pede quando Ele fala o que Ele diz aqui na Bíblia, que está lá no Sermão da Montanha. Eu estou lendo o Novo Testamento com as meninas da minha célula e a gente começou antes de ontem. E hoje eu estava refletindo sobre o que eu me propus a ler com elas, e tá lá em Mateus 5, do versículo 44 ao 48, que diz o seguinte: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desce sobre os justos e injustos. Pois, se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que estás no céu. É muito fácil a gente amar quem não nos faz mal, quem não nos calunia, quem não nos traiu, quem não, de alguma forma, não tem interferência sobre as nossas emoções, mas é muito difícil amar os nossos inimigos. Por muito tempo, muitas coisas aconteceram na minha vida e eu não sei se vocês sabem, mas eu passei por um processo de divórcio onde, infelizmente, a pessoa que estava comigo não honrou com o que teria que ter sido honrado em um casamento onde foi estabelecido por Deus, onde foi orado, onde foi jejuado, onde eu busquei a orientação e a direção de Deus com a permissão do Senhor. E eu não sei até onde tudo foi verdade, mas isso também não importa. Vai fazer 3 anos, graças a Deus, fui liberta de algo que eu acredito acontecer muito pior no futuro, né? Então Deus, ele liberta quem ele ama, mas por muito tempo eu achei que eu tivesse perdoado aquele que me maltratou, aquele que destruiu, aquele que fez o que fez com a minha família. E durante um ano eu acreditava, não, eu perdoei. E fui confrontada várias vezes por várias mulheres do Senhor, pela minha terapeuta, que também é pastora. E eu falava, não, eu perdoei, mas o perdão genuíno, ele só vem quando a gente pensa na pessoa e realmente não tem mais nenhum sentimento, não vem mais nenhuma angústia, nenhuma maldade no seu coração. E a gente consegue camuflar esses sentimentos. Então, a palavra do Senhor fala, para que eu seja filha, eu tenho que perdoar, eu tenho que orar e eu tenho que amar essa pessoa. Claro que eu nunca mais vou amar do jeito que eu amei. A pessoa que te feriu, você não precisa caminhar junto, você tem que amar. Mas isso não significa que você tem que estar perto. Você tem que amar, você tem que orar por ela, você não precisa falar mal dela, você não precisa caluniar ela. Mas aqui está dizendo que existe uma condição para eu ser filha. O que mais me impactou nesse contexto todo é que a condição de eu me tornar filho é essa. E você tem amado aquele que te feriu? Perdoou aquele que te feriu? Fala mal daquele que te feriu? Calunia aquele que te feriu? Porque se você faz as coisas ruins que eu disse, de falar mal, de caluniar, de sentir ódio, sentir raiva, e verdadeiramente você não perdoou. E se você não perdoou, a condição de ser filha não existe. Se somos filhas,
somos herdeiros. Herdeiros de promessas aqui nessa terra, herdeiros de amor de Deus por nós, herdeiros do reino espiritual. Mas se não somos filhos, se não perdoamos, se não declaramos o perdão, somos amarrados, somos presos, somos amargurados. Sabe, tem pessoas que vivem com síndrome de ansiedade, vários sentimentos de depressão, que tem tristeza, amargura. Isso tudo são correntes emocionais que as prendem por conta de uma falta de perdão, por conta de um sentimento de ódio, por conta de um sentimento de amargura. E o que leva a uma pessoa ter tudo isso? A falta e a escolha de não perdoar. Perdão é decisão. Eu decido perdoar. Ah, mas eu vou sentir vontade de perdoar, Karine? Não, você não vai sentir vontade de perdoar, porque é uma obediência. É uma condição de obediência a Deus para eu me tornar e para eu continuar a ser filha dele. Então, se eu tenho algo preso com um irmão, se eu tenho algo amarrado com um amigo ou com um filho, se eu não perdoar essa pessoa, a minha condição de ser filha está abolida dos céus, porque eu vou estar em pecado, eu não vou estar condizendo com aquilo que a palavra do Senhor nos fala para a gente fazer. É uma lei do Senhor. Sabe? É muito difícil perdoar. Ainda mais aquele que te magoou, aquele que te decepcionou, que te frustrou, que matou os seus sonhos. Na verdade, não foi a pessoa que fez tudo isso, mas foi o inimigo agindo através daquela pessoa. Aquela pessoa que um dia não decidiu ser liberto, e pessoas feridas ferem pessoas amarguradas amarguram pessoas más fazem o mal. Mas você não precisa ser essa pessoa, você pode escolher ser a pessoa que dá outra face. Um pouquinho mais para cima, lá no versículo 39, ainda em Mateus 5, fala o seguinte: eu, porém, vos digo, quem não resistai ao mal, mas se a qualquer te bater na face direita, oferecer-lhe também a outra. Não é a sua justiça que vai lutar contra aquela pessoa, mas é a justiça do Senhor. Ah, mas e quando isso acontecer, não te interessa. Quando vai ser a colheita da outra pessoa, não te interessa. O que importa é o que você está colhendo. O que importa é o que você está plantando, como está a sua plantação. A sua plantação, ela só vai ser abençoada se estar plantado diante de princípios. E o princípio primordial do Senhor é perdoar aqueles que te ofendem. Está no Pai Nosso, está escrito lá. Se eu não viver isso, que tipo de cristianismo que eu vivo? Sabe, por muito tempo, eu confesso que eu fiquei presa numa caverna de depressão ali, onde eu olhava. As pessoas não estavam vendo que eu estava nessa caverna, mas eu me sentia nessa caverna, porque a gente sabe camuflar. Mas quando a gente está preso na nossa caverna, vivendo aquela coisa do tipo, por que fizeram? O que eu fiz para merecer isso? É a faquinha, né? Se culpando várias vezes, tentando achar justificativa onde elas não existem, porque existem coisas que é permissão de Deus. Então, se é permissão de Deus, eu tenho que viver aquilo. E eu tenho que olhar para Jesus, e eu tenho que me fortalecer para passar pelo processo. Mas não, a gente escolhe ficar na caverna, caçado ali no buraco, enfrentando aquilo ali de um jeito amargurado, de um jeito preso. E não entendendo aquilo que Deus nos manda fazer, perdoar. E orar. E sabe como que eu consegui vivenciar tudo isso? Viver e superar tudo isso? Eu comecei a orar pelas pessoas que um dia me fizeram sofrer. E até hoje eu oro. Até hoje é bom orar por aqueles que nos fazem sofrer, sabia? Porque você vai liberando.
Quanto mais você ora, mais você libera, e mais você é abençoado, e mais a sua vida começa a andar. E é bom ser livre, porque você deita no seu travesseiro e você não fica pensando, você simplesmente se libertou, esqueceu. O passado ficou para trás. Para quê? Para eu receber a nova história que Deus está derramando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Gente, coisas novas estão por vir, estão chegando, estão acontecendo. 2023 começou com o quê? Com um ano cheio de promessas. Então, se eu creio nessas promessas, libera aquele que te prendeu, libera aquele que te abusou, libera aquele que te magoou, que te traiu, que te feriu, libera. Sabe? Libera, não fica olhando a vida dele, não fica pensando sobre a vida dele. Deixa lá. Não cabe a você. Não cabe você querer ficar olhando, querer ficar sendo o juiz da causa. Ai, será que vai acontecer isso? Tomara que aconteça aquilo. Não, gente, a colheita vem. Não tem como você plantar morango e colher chuchu. E se não colher aqui nessa terra, existe a colheita espiritual, que é o que importa para nós. Então, que você possa refletir em tudo isso que eu falei para vocês e que você possa amar os seus inimigos e orar por eles para que você possa ser liberto. Que seja um tempo onde você saiba perdoar, que seja um tempo onde você saiba superar, que seja um tempo de crescimento emocional. Mas para o crescimento emocional vir, primeiro tem que existir um crescimento espiritual. E eu libero um crescimento espiritual sobre a sua vida. Que você possa olhar, que você possa refletir, que você possa orar e que você possa se alimentar naquilo que verdadeiramente tem que ser alimentado. Na palavra do Senhor. Amém? Então que você, nesse dia, que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, para que você possa entender em quem você precisa liberar perdão, quem você precisa amar e quem você precisa abençoar. Que seja abençoador, você abençoar aqueles que te maltrataram. Amém? Amém.